A passagem de hoje é Números, capítulo 14, verso de número 8 e 9. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco. Não os temais. Os espias que foram enviados à terra prometida eram 12, um de cada tribo. Destes, não menos que 10 concordaram em representar a conquista da terra como algo impossível de acontecer. Ao ouvir o relatório, a congregação cedeu ao desânimo total. Eles choraram a noite inteira, desejaram ter morrido no Egito ou no deserto. Reclamaram, murmuraram que Deus os havia trazido ali com o propósito de destruí-los. Essas pessoas declararam que seria melhor voltar imediatamente para o Egito. E, na verdade, eles nomearam um capitão para chefiá-los e conduzi-los até lá. Essas são evidências da incredulidade. A fé, na realidade, olha para frente com coragem. A incredulidade olha para trás com murmuração. A fé une o povo de Deus. A incredulidade busca alguém para culpar. Ainda havia tempo para se arrepender, para buscar a face de Deus. Mas o povo israelita se recusara a ouvir Calebe e Josué. A ousadia desses homens, Calebe e Josué, em se opor a todos os seus colegas que estavam junto com toda a congregação de Israel, essa ousadia foi louvável. Josué e Calebe estão aqui decididos, resolutos. Eles dizem aos filhos de Israel que a terra que eles foram espiar manava leite e mel e que Deus os levaria a essa terra. Eles exortaram seus irmãos a não se rebelarem contra Deus, nem a temer o povo da terra, porque Deus estava ao lado deles. Que eles se aventuravam a protestar não era um risco pequeno. Isso fica muito claro pelo efeito deste protesto desses dois homens. Pois assim que falaram as palavras que estão contidas nos versos que nós lemos, todo o povo ameaçou apedrejá-los e, sem dúvida, teria levado a sua ameaça a cabo se o próprio Senhor não tivesse interposto no meio deles por uma manifestação de sinal de sua glória para conter os ânimos daquele povo. Note que quando caminhamos por vista e não por fé, não temos bom senso o suficiente para saber quem são os nossos verdadeiros amigos e nos voltamos contra aqueles que mais podem nos ajudar. Porém, Josué e Calebe teriam se considerado felizes em sofrer o martírio por tal causa. E esta é a coragem que também devemos ter. Devemos ser testemunhas de Deus em um mundo corrompido. Josué e Calebe reconheciam a existência das dificuldades, mas não se dobravam diante delas. É verdade, dizem eles, o povo é poderoso, mas nosso Deus é mais poderoso.
Caleb e Josué trouxeram os mesmos fatos que os outros 10 espias. Mas qual é a diferença no relatório deles? A diferença está na interpretação dos fatos, porque incluíam Deus nessa história. Quando nos vemos como um gafanhoto na presença de gigante, é aí que precisamos de Deus. Os israelitas certamente precisavam de Deus. Caleb e Josué insistiram que se Deus tivesse prazer neles, ele os levaria à terra. Mas como Deus pode se deleitar neles, a menos que crescem? Eles deveriam confiar no Senhor. Deus deseja que todo o povo seja vencedor. Todo verdadeiro cristão deve estar cheio de fé na palavra de Deus e ser um conquistador. O conceito de que os cristãos são fracos e insossos não se baseia na palavra de Deus. Todo verdadeiro cristão deve ser ousado, sábio e poderoso no Espírito do Senhor. Deus não criou o seu povo para ser fraco, mas para ser vencedor. O Senhor está conosco e seu nome é Torre Forte. Não os temais, diz o Senhor. Temos a presença de Deus conosco. Não precisamos temer a força mais poderosa contra nós. Não temas, siga em frente. Deus está contigo. Um bom dia na graça do Senhor.